alunos dos cursos, né, de licenciatura da Univesp. Eu gostaria de fazer agora uma advertência em relação às próximas 3 aulas. Esses tópicos que nós vamos abordar agora, eles usualmente não constam de ementas de um curso de Física 1. Por que isso? É porque a matemática, que é requerida, é exigida para entender os temas seguintes, é uma matemática um pouco mais avançada. Mas eu acredito que vocês já estejam em condições, né, tendo em vista que estão tendo cálculo 1 e cálculo 2, só com cálculo 1 é difícil, né, especialmente a última aula, e cálculo 2. Né. O fato é que nós não vamos cobrar exercícios sobre essas 3 últimas aulas, porque acreditamos que é importante que o professor saiba, mas ele dificilmente vai utilizar isso em sala de aula, exceto os resultados. Talvez os resultados possam ser apresentados, mas não as demonstrações, que é disso que nós estamos falando, né? Ora, nós vamos estudar agora a dinâmica das forças viscosas. Vamos resolver alguns problemas envolvendo o movimento de uma partícula quando age sobre ela uma força viscosa, mas não só uma força. A força da gravidade, por exemplo, além da força viscosa. Então, quando age mais do que uma força além da força viscosa, né? Esse tema, ele na verdade é um conjunto de exercícios de cálculo. É isso. É a relevância do cálculo. É isso que nós estamos aqui procurando ressaltar, né? E como nós podemos resolver problemas de mecânica utilizando o cálculo. E entender também qual é o objetivo da mecânica, né, utilizando exemplos não triviais e do cotidiano, né? Muito bem. É o movimento de uma partícula quando ela se desloca em relação a um fluido, mas também pode ser um fluido em relação a ela, né? Mas esses exemplos todos que vamos dar são exemplos de movimentos de partículas quando elas são dotadas de uma certa velocidade ou quando a velocidade inicial é nula e nós queremos agora determinar, né, a posição da partícula para cada instante de tempo, né? De forma que movimento num fluido viscoso. Agora estamos diante de problemas que, em geral, são muito difíceis. Equações diferenciais de segunda ordem, envolvendo, eventualmente, derivadas de primeira ordem também na equação diferencial, né? Além de, eventualmente, a força depender da posição, do tempo. Esses são os problemas dificílimos, né, da mecânica, mas a gente vai resolver só problemas fáceis, né, o que é muito bom, né, para a gente entender um pouco como funciona a mecânica. Esse aqui é um exemplo que o Newton resolve, mas não utilizando o cálculo que ele criou. Dizem que o Newton já sabia, tinha conhecimento do resultado a partir do cálculo, mas ele não havia publicado nada sobre o cálculo. Mas olha só, sobre o movimento de corpos que experimentam uma resistência que é proporcional à velocidade. Esse é o problema que a gente vai resolver aqui, e que Newton já resolveu no livro dele, né? Nos Principia, né? Naquela obra fantástica já mencionada, né? É muito fácil produzir experiências simples, né, para observar o movimento de partículas sob uma força viscosa, né? De forma que a gente vai colocar para os alunos depois, né, algumas experiências simples, né, como essa aqui, uma bolha, né, dentro de um fluido, né, e que sobe, que é claro, ela é mais leve do que o fluido, né? E também de esferas que descem, né, quando ela está imersa em um fluido. E nós vamos considerar casos de forças onde F é igual a menos BV dt, uma força viscosa
portanto, que a gente estuda quando, né, nós estamos considerando um regime laminar, né? É isto. Velocidades baixas, né? Quando a velocidade do corpo for muito baixa, pode fazer uso dessa aproximação. Quem é B, a gente sabe calcular B no caso de uma esfera, né? Então, a gente vai analisar isso depois. Muito bem. Então, vamos ao exemplo mais simples possível. Eu tenho aqui um motor, né, de popa de um barco que acelera o barco aplicando uma força F e, de repente, eu desligo o motor do barco. Agora, o barco está só sob a ação de uma força viscosa. Então, vamos resolver o problema depois que o barco desliga o motor, ou depois, né, que o motor é desligado. F igual a menos BV. Aqui eu tenho a equação. Veja, a rigor mesmo, é uma equação diferencial de primeira ordem. E aqui, o nosso problema é encontrar a primitiva de uma função tal que, quando eu derivo essa função, eu vou obter a própria função. Isso já nos leva ao problema da exponencial, como a gente bem sabe, né? Mas como é que a gente faz isso? Eu escrevo dv sobre v igual a menos b sobre m dt. Vou chamar isso aqui de menos gama. Gama é b sobre v, b sobre m, né? Menos gama dt. E agora integro de um lado e do outro. Desse lado aqui, integrando dv sobre v, eu vou obter a função logaritmo natural, ou às vezes neperiano, né? Então, eu tenho log ln de v menos ln de v de t0 igual a menos gama vezes t menos t0. Olha só, determino a velocidade de uma maneira relativamente simples, né? Porque qual é o resultado? V de t é igual a v de t0 vezes e elevado a menos gama t menos t0. Aí é a resposta. A velocidade cai exponencialmente. Bonito esse exercício, né? Feito pelo Newton já, ele resolveu esse problema. Veja que no limite em que t tende a infinito, a velocidade tende a zero. Ou seja, o barco para, claro, a gente sabe disso, o barco para. Qual a distância que ele andou? De novo, agora, olha só o truque. Eu tenho aqui dx dt igual a v de t, que eu já determinei. Então, o problema agora é de determinar a primitiva mesmo, de uma função. A função x de t. Veja, a derivada está do outro lado. Como é que eu faço isso? Teorema fundamental do cálculo. Exatamente, né? Ou seja, x de t é igual a x de t0 mais a integral de t0 tt de v0 dt' e elevado a menos gama t' menos t0, e está aqui o resultado. Está aqui o resultado. Quanto o barco andou até parar, qual a distância? É x de t menos x de t0 no limite em que t tende a infinito, né? E a gente obtém daqui que ele andou uma distância v0 sobre gama. É bem bonitinho esses exercícios, né? Eu tenho a força, tenho uma equação diferencial, procuro resolver essa equação diferencial, né? Para V, depois resolvo para T, também uma equação diferencial, mas essa é mais simples, né? Assim que se usa o cálculo, para resolver problemas, né? Vamos a um outro problema. Eu tenho um problema que envolve uma esfera dentro de um líquido viscoso. Dentro de um líquido viscoso, né? Ora, a equação está aqui. Seja y o eixo, né? Eu estou considerando, na verdade, uma espécie de queda livre, mas não é livre porque tem a força viscosa, né? De forma que aqui o que importa é só o movimento ao longo do eixo y, né? Então, veja, m vezes dv y dt igual a menos bvy de t mais mg, é uma equação diferencial. Essa é a equação diferencial de verdade, assim como foi a primeira para a velocidade, né? E agora eu tenho um truque aqui para resolver essa equação diferencial. Veja, eu divido dvy por
tudo isto aqui, eu obtenho, portanto, isto, né? E agora isso é igual a menos gama dt. Ora, integrando então essa equação diferencial, eu obtenho esse resultado. Vy, né, é igual a menos g, né, sobre gama, mais Vy de T0 mais g sobre gama, né? E agora E elevado a menos gama T menos T0. A velocidade final eu obtenho considerando o limite da velocidade quando t tende a infinito. E obtenho o seguinte, ela atinge uma velocidade final constante, não muda mais. Essa velocidade é menos g sobre gama, né? É claro que eu poderia também obter, né, essa velocidade a partir daquela equação ali, né, onde agora a taxa de variação ali é igual a zero, né, e, consequentemente, eu obtenho essa expressão. E agora, veja, a partir desta expressão aqui, eu tenho uma função do tempo, e dy dt é igual a essa função. Agora eu tenho que obter y, né? A resposta está aqui, né? Na realidade. Logo no início do movimento, o movimento ele é praticamente um movimento uniformemente acelerado, né? De forma que a velocidade, logo no início do movimento, ela varia de uma forma relativamente simples, né, com o tempo, né? Mas, de qualquer maneira, esse exemplo aqui é um exemplo também interessante, né? E aí eu estou estudando aqueles casos anteriores, né? O de uma bola esférica, né, que desce, né, sob a ação, né, da força gravitacional e de uma força viscosa, né? Então, esse é um exemplo que se pode resolver, né, explicitamente, né? Então, vamos aqui a um vídeo sobre esse tipo de movimento. Neste vídeo, iremos utilizar uma proveta contendo óleo de soja e uma seringa contendo água com corante azul. Vamos colocar os dois líquidos em interação e ver o que acontece. Como o óleo de soja é menos denso que a água, as gotas que saem da seringa formam pequenas esferas que descem através da proveta. Além disso, o óleo e a água não se misturam. Por as gotas de água serem pequenas, elas caem com baixa velocidade e logo atingem a velocidade terminal de queda, ou seja, com velocidade constante e sem aceleração. Neste regime, o peso da gota se equilibra com a força de empuxo e com a força viscosa, devido ao seu movimento com relação ao óleo. Esse regime é chamado de laminar, no qual há um movimento ordenado das partículas, onde as camadas não se misturam e a velocidade é constante. No nosso experimento, é importante destacar que as gotas devem ser pequenas comparadas com o diâmetro do tubo. Forças viscosas em esferas muito grandes ou pesadas demais não atingiriam o regime laminar dentro desta proveta. Já gotas pequenas se movimentam em regime laminar com velocidades baixas e constantes. Um exemplo interessante que vimos agora há pouco, né, é um movimento de uma bola esférica, né, de uma partícula, na verdade ele é como se for realmente um corpo rígido, né, que tem um raio que estamos chamando de A. De acordo com essas figuras, você solta, então, essa esfera, ela se movimenta e atinge uma velocidade final. O interessante sobre esse tipo de experiência é que essa é uma forma da gente determinar uma característica de um fluido bem importante, né? E essa característica do fluido se refere ao coeficiente de viscosidade do fluido. Então, com esse tipo de experiência, eu consigo determinar o coeficiente de viscosidade de um fluido em função da velocidade final,
porque quando solta, ela se acelera só durante um certo intervalo de tempo. Depois ela atinge uma velocidade constante, como vimos lá, né? Atinge uma velocidade constante. Ora, força igual a menos BV, né? Então eu tenho aqui uma força para cima, né, que impede o fluido de se movimentar, e uma para baixo, mg. Quando a velocidade é constante, essas duas forças são iguais. Consequentemente, eu posso determinar o coeficiente de viscosidade a partir da massa da esfera, a aceleração da gravidade, e agora aqui eu tenho 6π por conta daquele coeficiente obtido por Stokes. B igual a 6π vezes A vezes eta, obtido por Stokes, né? Então, eta é igual a peso da bolinha, dividido por 6π vezes o raio da esferinha, vezes a velocidade final. Olha só como é fácil determinar o coeficiente de viscosidade. É claro que aqui eu não levei em conta a força de empuxo anteriormente, mas eu posso colocar a força de empuxo também, que é uma força para cima, né? De forma que agora eu tenho a força-peso, a força viscosa e a força de empuxo. A conclusão é o seguinte: eu posso, levando em conta a força de empuxo, que é igual, basicamente, a densidade do óleo, né, vezes o volume é 4π sobre 3 vezes A ao cubo, o volume da esfera, né? De forma que o peso, né, é o peso do volume de óleo deslocado pela esfera, né? De forma que aqui eu tenho a expressão. De forma que eu tenho aqui duas maneiras, né? Se eu desprezar, né, a força de empuxo, porque se esse A for muito pequeno, né, sei lá, 0,5 centímetros, 0,2 centímetros, isso aqui vai com o cubo do raio. Então, usualmente a gente diz, mas se quiser ser bem preciso, né, eu tenho aqui experiências muito interessantes e bastante simples para determinar uma característica de um fluido, observando o movimento de uma partícula sob a ação de forças viscosas. Então, a aplicação é grande, né? Newton resolveu um segundo problema, na tal da seção 2 dele, sobre o movimento dos corpos cuja resistência, aqui ele coloca duplicate ratio, né? Mas na verdade é velocidade da sua velocidade, quer dizer, velocidade ao quadrado. Esse é o problema que Newton resolveu, né? Isso aqui é claro que é interessante no caso do deslocamento de uma partícula, quando você está falando de um regime, né, na qual você tem, então, vórtices. Não é mais o regime laminar, né, é o regime turbulento agora, né. Muito bem, F igual a menos B vezes V ao quadrado. Aqui tenho a equação, eu tenho aqui a solução, né, como esses exemplos já são realmente menos interessantes, né, eles são interessantes do ponto de vista do cálculo diferencial integral, da aplicação do quadro, mas não do cotidiano. Sem dúvida, os primeiros exemplos eram bem mais interessantes do ponto de vista do cotidiano. Também a partícula atinge uma velocidade terminal, se o V0y é igual a zero, né, e esse valor da velocidade é dado por isso, eu posso determinar a posição da partícula como função do tempo. É um exercíciozinho de matemática. Observe-se que aqui nós estamos sempre falando de equações diferenciais para determinar a velocidade. Equação diferencial para determinar a velocidade. Agora, uma vez determinada a velocidade como função do tempo, aí para determinar x como função do tempo, eu não estou falando de equação diferencial. Eu estou falando agora de encontrar primitivas de funções. Foi assim no primeiro, foi assim no segundo, está sendo assim no terceiro, né? Muito bem. Então, tem um problema também interessantíssimo que a gente pode resolver, né? Que é o problema dos projéteis, né? Agora eu levo em conta a resistência do ar. Pasme, o Newton fez isso também.
Ele estudou isso também. Vou mostrar um gráfico que ele obteve. Muito interessante, né? Ele não usou o cálculo. Qual é o problema? Eu tenho aqui uma bala de canhão que é arremessada, inicialmente com uma certa velocidade V0. Ela adquire uma velocidade V, né? E eu tenho a aceleração da gravidade, essa é uma força, e tem uma outra força. Olha aqui. É a força de resistência do ar. Menos BV. É isso. B eu sei calcular no caso da bola de canhão, porque eu estou falando aqui de uma esfera. Então, B é igual a 6π vezes A. A é o raio da bola, né, vezes eta. Eta é o coeficiente de viscosidade do ar, claro. Muito bem. Agora, escolho um referencial, né? X, Y, em geral, Y perpendicular à superfície terrestre. E agora eu não vou despender muito tempo com isso. Por quê? Porque agora eu tenho dois problemas que são semelhantes aos dois primeiros exercícios que eu já resolvi. Veja, olha só, na horizontal é basicamente o problema do barco lá. Está vendo? Olha aqui. M vezes dvx dt é igual a menos bvx. Pronto, eu já tenho lá a solução, escrevo aqui, né, as respostas para x como função do tempo. X, né, é a coordenada x ao longo da superfície terrestre, porque o meu eixo x ele é tomado ao longo da superfície terrestre, admitida como sendo uma superfície plana. Então, simplificamos bastante. E para Vy, ora, bom, aí eu tenho então a solução, né, das equações, tanto para Vx quanto para x, né? E agora vamos ao outro problema, que é determinar, né, as equações de movimento da componente y, mas é aquele mesmo problema que a gente já resolveu antes, né? Ou seja, é como se for realmente o movimento da bola só ao longo do eixo y, é isso. Então já temos a solução, né, para y como função do tempo e x como função do tempo, né? E veja só, esse problema pode e deve ser, na verdade, resolvido, né, de uma forma. Aliás, a própria equação da trajetória também dá para ser resolvida, né? A trajetória tem essa forma aqui, né? Enfim, é um problema inteiramente solúvel. E, aliás, Galileu ele se deu conta, né, de que realmente a resistência do ar afetaria a trajetória parabólica, né? De forma que gráficos, aqui tem uma figura de Newton. Eu quero chamar a atenção para a trajetória que ele obteve aqui. Olha aqui, tá vendo? Veja que não é uma trajetória parabólica, é exatamente uma trajetória como a gente obtém aqui agora. Mas o problema dos projéteis, né, quando a gente leva em conta a resistência do ar, são dois movimentos. Um movimento semelhante ao do barco e o outro movimento semelhante àquele de uma partícula que se move ao longo do eixo y sob a ação da força da gravidade e de uma força viscosa. Resolvido esse, eu tenho também resolvido este aqui, né? Então, é uma composição de dois movimentos ao longo do eixo x e um outro movimento ao longo do eixo y. Ao longo do eixo x é o barco, é o problema do barco. E ao longo do eixo x é o problema da partícula que se move sob a ação da gravidade, né, sendo também ou experimentando uma força viscosa. Aqui eu tenho vários gráficos, né, em função da resistência do ar. Veja que isso aqui é bem semelhante a um daqueles gráficos obtidos por Newton. Isso aqui dá para você fazer, pelo menos utilizando algum método numérico, né? Mas não explicitamente. De qualquer maneira, tenho aqui, então, a solução do problema apontado. Finalmente, para encerrar a aula, nós vamos falar do oscilador harmônico amortecido. É um tipo de movimento também muito interessante, né? Que é um sistema, por exemplo, massa-mola típico,
de um oscilador harmônico, por isso que coloquei ali a mola, né? E agora nós colocamos aquela esferinha dentro de um fluido mais viscoso do que o ar, né? Porque o ar também tem uma viscosidade, mas o da água, do óleo, o coeficiente de viscosidade é muito maior. O fato é que a gente coloca, né, a mola dentro de um fluido e a equação diferencial agora é esta aqui. Agora estamos falando de equação diferencial mesmo, né? E não temos como fugir disso. A gente não acha a velocidade primeiro, como foi a estratégia dos casos anteriores, né? E depois buscar a primitiva de uma função, né, x, né, conhecendo a derivada de x como função do tempo, né? Não, agora não. Agora não. Agora é só a equação diferencial. Lembre-se que nos casos anteriores a gente tinha uma equação diferencial como a primeira etapa para determinar v. Ok? E depois, conhecido v de t, agora eu tenho o problema de encontrar a primitiva de uma função. É um probleminha de cálculo, né? Apenas, de integrar, portanto, né? Muito bem, então, aqui eu tenho a equação diferencial, agora a gente recorre a... E eu não conheço outro jeito para resolver esse problema, né? Senão o de recorrer, né, a funções, né, que envolvam variáveis complexas, né? Mas essa variável complexa é relativamente simples, né? É da forma e elevado a i ômega t. Ômega é uma grandeza física que a gente vai determinar, né? Mas de qualquer maneira é uma função exponencial. Uma função exponencial de uma variável que é, em princípio, né, função de uma variável que, a rigor, é um número imaginário puro, para começar. Depois a gente vê que não é. Que tem uma parte real e uma parte imaginária, eventualmente, né? Muito bem. Então, qual é a ideia? Eu proponho uma solução, né? Eu proponho uma solução do tipo e x0 vezes e elevado a i ômega t, né? Substituo naquela equação e eu obtenho, isso aqui é o meu x de t. Portanto, aqui eu obtenho uma equação para determinar ômega de t. Na verdade, ômega de t, ou ômega apenas, desculpe, ômega, aqui tem uma equação para ômega, né? Então, essa equação para ômega me leva a determinar as raízes de um polinômio de segundo grau. Esse é o polinômio, menos ômega ao quadrado, mais i ômega vezes gama, mais ômega zero ao quadrado. Ômega zero é igual a raiz quadrada de k sobre m. E gama é b sobre m, como a gente sempre utilizou, né? Agora você veja, eu tenho duas soluções. Eu vou chamar de ômega mais, por quê? Quando eu tenho ax2 mais bx mais c igual a zero, as raízes são x igual a b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a. Então eu tenho duas, mais e menos, né? E gama mais raiz quadrada de 4 ômega zero ao quadrado menos gama 2, né? E do outro lado só difere o sinal. Aqui, em vez de mais, eu tenho lá um sinal menos, né? Muito bem. Então eu tenho duas soluções. A solução é sempre uma combinação linear das duas soluções que eu tenho aqui, né? Conclusão, vamos lá. Se, agora estou falando de amortecimento supercrítico, né, ou de oscilações superamortecidas, né, acontece quando gama é maior do que 2 ômega zero, porque essa constante aqui pode ser maior do que essa. Olha só que coisa curiosa, se isso for maior, esse número aqui é um número imaginário puro. Então eu tenho um número imaginário puro aqui e um número imaginário puro aqui. Conclusão, a solução é da forma x de t igual a vezes e elevado a menos essa função aqui, gama t sobre 2, 1 mais ou menos 1 menos 4 ômega zero ao quadrado gama 2, né? E aqui mais b vezes e elevado a menos gama t, 1 menos a mesma constante que eu tenho aqui. Então eu tenho aqui a solução, né? Nesse caso.
nem se pode falar muito em oscilação aqui, né? Veja só, ele não oscila exatamente, não, né? Ele se movimenta de acordo com uma função exponencial, duas funções exponenciais, na realidade, né? E veja que também eu posso obter a velocidade aqui, derivando aquela equação de cima. Bom, é claro que tudo depende, então, das condições iniciais, quero chamar a atenção aqui, né? Se inicialmente x de zero é conhecido, x de zero é só substituir aqui igual a mais b. E se eu disser que comecei com um movimento tal que a partícula inicialmente estava em repouso, eu tenho essa condição. E veja, dessas duas condições, eu consigo determinar A e B. É uma questão só de fazer continhas, né? Muito bem. Agora, pode acontecer que gama seja igual a 2 vezes ômega zero. Nesse caso, esse termo é zero, esse termo é zero. E, de novo, veja, a solução envolve funções exponenciais. Numa é A vezes E menos gama T sobre 2, né? Mas eu tenho uma outra linear, A mais BT, é uma função afim, vezes E elevado menos gama T sobre 2. E aí tem a questão das condições iniciais, né? Finalmente, agora sim, eu tenho oscilações subamortecidas, né? Então, nesse caso, B é menor do que 2 vezes raiz quadrada de mk, né? Então, agora sim, essas raízes têm uma parte real e uma parte imaginária. E combinando as duas, eu tenho o seguinte, eu tenho um x de t, que tem um decaimento exponencial, uma função exponencial, multiplicado por uma função do tipo d cosseno de ômega' t, né? E vezes cosseno de ômega' t, mais d vezes seno ômega' t. E esse ômega' aqui é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, né? Agora sim, agora eu tenho aqui um movimento verdadeiramente oscilatório, né? Porque a partícula para num determinado ponto, volta e assim por diante, mas essas oscilações são atenuadas por essa exponencial e elevado a menos gama t sobre 2 aqui, né? Então, são esses três casos que são realmente interessantes, né? E aqui, então, eu tenho os gráficos, né, para cada caso, né? Veja, no caso em azul aqui, é quando eu não tenho amortecimento. É um movimento harmônico simples, né? Então, quando eu tenho algum tipo de oscilação, está aqui nessa linha amarela, aqui, eventualmente, né? Mas, enfim, são os três casos que estão colocados aqui nesse gráfico. Então, para encerrar, vamos assistir a esse vídeo. Nesta demonstração, usaremos detergente líquido, shampoo, água, um tubo de vidro numa base de madeira e um pedestal com um sistema massa-mola. Com esse material, montaremos um sistema massa-mola na posição vertical, capaz de oscilar por muito tempo quando posto para se movimentar no ar, já que perde pouca energia a cada oscilação. O sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples, cujo período depende dos valores da massa e da constante elástica da mola. Se imerso num líquido como a água, a massa seguirá oscilando, porém com uma amplitude menor a cada oscilação. Este tipo de amortecimento é chamado de subcrítico, cuja característica é a diminuição da oscilação de forma lenta e gradual, resultando em um amortecimento fraco. Trocando a água por detergente líquido, podemos notar uma diferença acentuada.
O detergente é um líquido mais viscoso que a água e, por isso, provoca uma resistência ainda maior ao movimento da massa. Agora, o sistema massa-mola perde rapidamente a sua energia de oscilação, deixando de ser um movimento periódico. Este tipo de amortecimento é chamado de crítico, cuja característica principal é a de que o sistema chegue rapidamente ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Esse sistema é ideal, por exemplo, para amortecedores de veículos em geral. Se o líquido for ainda mais viscoso, tal como um shampoo, pode-se observar outra variedade de amortecimento, que é o supercrítico. Nesta situação, o sistema se move de forma ainda mais lenta por causa da maior viscosidade. Assim, podemos ver como ele demora mais até chegar ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar.